Uma pessoa. Uma delas. A gente não faz, não, Deus ele sabe. Café já está. Café? Só vou concluir uma coisinha aqui já. Não, fica à vontade. Eu acho que nós vamos até pelas 8 da noite, não tem problema. Eu queria concluir uma coisa que eu estava falando que era muito importante. Na questão da reencarnação, uma coisa que é muito importante em criança. O espírito está reencarnando rapidamente, que não aceitou tratamento no astral, vai reencarnar com seríssimos problemas. Nem rapidamente ou não, pode ficar 50 anos. Se ele não aceitou tratamento no astral, ele vai reencarnar, ele vai apagar lá, vai entrar em estado de inconsciência, esteja onde estiver, e reencarna daquele jeito. E aí será um problema para os pais. Claro que ninguém tem o que não mereça, o que não precise. Então, mas bem daquele jeito. Espíritos que aceitaram o tratamento sempre reencarnam bem, embora trazem provas às vezes muito difíceis, mas reencarnam quase sempre mais saudáveis, a não ser que ele programe para reencarnar diferente. Uma coisa que quem vem do catolicismo pratica muito e lesa grave, cria sérios problemas para as crianças, são os acendedores de vela em cemitério. O falecido já está de volta em casa com 2 anos, 3 anos, recém-nascido, e você está no cemitério acendendo vela com o falecido. E o falecido vai ter o problema. Toda vez que fizer isso, pode ser dia dos pais, dia das mães, dia de Natal, dia do aniversário da morte, dia do não sei o que, dia do finado, vai lá, acende aquele monte de vela, e aí a criança vai parar no hospital com febre, dor de garganta e delírio. É causado por isso, porque daí sintoniza com os despojos lá no cemitério. Isso não, ninguém quase leva em conta isso. Criança que nasce chorando, quase sempre tem uma personalidade interferindo, porque alguns, na reencarnação, às vezes a personalidade, reencarnação, está muito próxima. A reencarnação da personalidade anterior, ela vem muito, reagindo muito, porque muita gente está aceitando a encarnação, está com imensa dificuldade, está angustiadíssimo. Não na encarnação para construir uma personalidade nova, porque nós misturamos tudo. Reencarnação não é a mesma coisa que encarnação. Por exemplo, você vem faz 1000 anos que você só faz bobagens. Aí tem que construir uma personalidade nova para criar um suporte, uma preparação para depois resgatar aquelas outras. O sujeito é um assassino, por exemplo, não consegue se conter. Então como é que ele faz para poder começar uma nova vida? Ele tem que fabricar uma personalidade nova que receba toda uma estrutura de educação, a não ser que ele tenha um antepassado que possa trazer. Vai receber toda uma nova formação, vai reencarnar na casa espírita e tudo mais, ou dentro de uma religião, para ter uma formação nova e uma estrutura moral diferente. Depois desta encarnação, se ele se sair bem, conseguir consolidar isso com uma postura nova, ele vai começar a puxar o passado. Para quê? Para poder bancar, senão não banca. O senhor? O senhor falou, o senhor considera a cremação então? Eu acho que cadáver ser cremado, enterrado, jogado no rio, para os urubu, não vai fazer muita diferença. Desde que se respeite um certo tempo para o desligamento, né? E os desligamentos são os mais variados, né? Em alguns velórios que às vezes eu acompanho, eu vejo desligamento rápido, outro é demorado. Por exemplo, jamais vai cremar um suicida. Eu vejo, já fizeram cremação. Eu vi uma mocinha de São Paulo, que a Alva conhece, a Maria Paula, ela foi cremada, né? E a Maria Paula pulou numa janela, acho que lá do 12º andar. Eu acho que não deveria ter feito aquilo, porque, embora, como ela sofreu uma obsessão tenebrosa, pode ser que a espiritualidade preservou, pelo jeito estava preservada, mas eu acho uma coisa muito complicada a pessoa ser cremada. Como é ser enterrado, dá na mesma também, porque ele sente o sufoco daquela terra em cima, ou preso no caixão, sufocado, que dá tudo na mesma. Mas é um sofrimento muito grande, porque o fogo é aterrorizante demais, né? Então o ideal é que suicida de qualquer natureza, consciente ou inconsciente, não seja cremado. E os demais podem ser, depois de
recomendado 72 horas para ver um desligamento, né? Eu fiquei observando, meu pai desencarnou há uns 40, 30 dias atrás, 40 dias, e eu vi que eles fizeram missa, né, de corpo presente, e ele foi desligado lá na missa. Estava ligado até a última hora, até aquela hora, e lá foi feito o desligamento lá na igreja. E eu fiquei observando, achei muito interessante, o fenômeno estava completamente inconsciente, né, mas foi desligado ali. Então, aí você começa a perceber, a ver como é que essas coisas funcionam, né? Então tem que ter determinadas cautelas, né, para não piorar a situação de quem está num estado que não é muito agradável. O momento de desencarne quase sempre ou está encharcado de medicamento, de sedativo, ou está em sofrimento, está com medo, está naquele atordoamento todo. É muito raro alguém que desencarna consciente. Então tem que ter uma certa cautela. Então tem muita coisinha que a gente vai aprendendo ao longo do trabalho. Se você não trabalhar, não estudar, não observar, não investigar, você não vai saber. Porque no trabalho espiritual, eu aprendi na desobsessão convencional, você não pode perguntar nada, nem nada, tem que respeitar livre-arbítrio, que não sei o quê. Ora, se você não perguntar nada para mentor, para espírito, você não vai aprender nada. Com quem que você aprende? Não é com informação? Então tem que se informar, investigar. Se tem dúvida, pergunte. Né? Então, sempre tirando as dúvidas. O tempo... Café, né? Café. Todos nós, na realidade, nós já somos duais já como personalidade. Tem o que você é e o que você deseja mostrar para os outros, né? Todos agimos assim. Então tem muita coisa, muito pensamento, muita coisa que eu não falo para ninguém, porque está aqui, mas eu como consciência penso dessa maneira, mas eu não me expresso, assim, eu aparento. Aí já é uma questão. A segunda questão, tudo aquilo que não for da consciência vem e que não vem de fora, vem do subconsciente. Você pode ver, na consciência nós usamos uma ferramenta chamada raciocínio, não é isso? Agora, pensamento não é raciocínio. Tanto que se você parar de raciocinar, uma enxurrada de pensamentos invadem a consciência, não é assim? Que é o que você está falando. Então aí pode vir a mensagem das personalidades mais estranhas que já são parte de você mesmo. Mas pode também vir mensagem de outras pessoas, da consciência de outras pessoas, das personalidades múltiplas de outras pessoas e de espíritos. Por isso que o Kardec colocou isso, que de ordinário são os espíritos que nos comandam. Quando ele falou espírito, ele não está falando só de desencarnados, ele está falando inclusive de encarnados. Ele está falando de personalidades múltiplas, que é um espírito desencarnado. Porque rigorosamente uma personalidade é um espírito desencarnado. Está falando de personalidade dos outros, das consciências dos outros, que são espíritos, e dos desencarnados propriamente dito. De ordinário são eles que nos comandam, e são. Porque é uma enxurrada de informações, você nunca sabe quando você está agindo por você mesmo. Se nós fôssemos fazer uma análise da nossa conduta, das nossas escolhas, quanto de influenciação dos outros tem? Você quer ver uma coisa para começar em casa? Nós não tentamos fazer a cabeça dos nossos filhos para que eles estudem o que nós achamos que é bom para eles? Porque já começa por aí o erro, né? Porque nós queremos um negócio que dê dinheiro. E muitas vezes está atrás de uma coisa que lhe planifique. E nós já somos responsáveis pelo desvio aí. Porque isso aqui é o preço também. Na nossa opinião, nós sempre temos uma receitinha para os outros. Então, de ordinário, quem comanda a nossa mente, nossa consciência, são os outros. Temos mais alguma dúvida? Acima do que ela tinha perguntado, essa questão de falecimento, a pessoa morre, uns ficam presos, outros saem, etc, etc. Sempre tem um tempo, né? E aí eu lembrei de uma situação que aconteceu com
o cantor Francisco Alves, foi famoso e tal. Sim. E ele morreu num desastre de automóvel. Queimado, né? Eu não sei se foi É, queimado. incendiou Não, o carro que ele ele bateu. ainda não vinha dirigindo, ele era É. caruado. Aí ele tinha um programa na Rádio Nacional, meio-dia, e após ele ia para uma casa de crianças que ele sustentava, que ele ajudava. Ia para lá para almoçar com as crianças. E a tia disse, olha, ele hoje não vem. Ela soube do falecimento dele e disse, olha, infelizmente o tio hoje não vem. Aí uma das meninas disse, não, tia, ele está aí, olha aí. Quer dizer, como é que ele saiu assim, tão de um... Mas aí foi uma projeção que eu li a história dele, a história, o que ele contou no mundo espiritual. Tem um livro sobre isso. E ele conta que ele ficou embaraçado num certo tempo, não muito, mas ficou. Mas era que nós chamamos de subpersonalidade, é uma projeção. Ele estava indo para lá e se projetou, então. Toda aquela carga do prazer de ir, da intenção, ele se projetou. Nós vemos muito isso nos recém-desencarnados. E tem um livro do Ernesto Bozano que se chama Crise da Morte. Não sei quem leu. Tá. E na crise da morte descreve um desencarne, como é que ele acontece, como é que o desencarnante vê o desencarne. E aí ele vê as várias partes dele. É muito interessante. Então, e nos casos que a gente atende muitas vezes, de pessoas já sem desencarnar, pessoas que já acompanhou o desencarne, acompanhou a doença, aquela coisa toda, a pessoa no início fica muito fragmentada muitas vezes. E pode se projetar de várias formas. Eu tenho um caso que é clássico nosso, que até está no livro aqui, Desvendando o Psiquismo, da Jane, que era nosso colega de trabalho. E a Jane fez um câncer, ficou 4 anos num sofrimento horroroso, né? E a Jane, depois de desencarnar, tinha uma parte dela no hospital, uma parte na instituição do astral, que o espírito estava na instituição, mas as projeções tinha uma no hospital e outra em casa. E deu um trabalho danado para a gente ajudar a acertar a Jane depois. Assim como a outra enfermeira que nós atendíamos também, e que antes ela desencarnava, via ela desdobrada e levavam ela também de câncer no fígado, ela teve câncer no fígado, levavam ela num charco, um lodaçal, um lugar bonito, limpo, mas era um lodo, e ela era enterrada naquilo. E ela descrevia que enquanto ela estava naquele lodo, ela sentia como que farpas, tinha um bambuzal do lado, e aquela árvore projetava farpas que entravam no corpo dela, provocando dores muito intensas. Aquelas setas atravessavam ela. Quando os espíritos descrevem essa limpeza no charco, de lama ácida, essa coisa toda para tratamento de câncer, né? No astral inferior, no astral, né? Não é astral inferior, porque é terapêutico, não dá para dizer que é inferior, é necessário. Então, o que ela descrevia, o que a gente via no trabalho com ela antes de desencarnar e o que ela descreveu depois, correspondia, né? Então a gente vê que cada caso é um caso e as projeções são muito fortes do desencarnado, que está se desdobrando, saindo fora do corpo, uma parte está ligada ao corpo, deve criar um tumulto danado na consciência. E tem aqueles que desencarnam por inteiro, já logo. Quem leu a série livro da Rose dos Anjos, o Se Eu Soubesse, mostra isso, os desencarnes, cada um contando os desencarnes. Aí tem gente famosa, tem Marcy Windes, tem o John Kennedy, todos eles contando como é que foram os desencarnes deles, né? Tem a Elis Regina contando como é que foi o desencarne dela, todas as dificuldades que eles tiveram. É muito interessante. É uma série de livros, Se Eu Soubesse, é da Rose dos Anjos. Eu nem sei se consegue esse livro hoje, porque parece-me que não foi reeditado. Mas em sebo a gente encontra, tem toda a série. Então, se não me engano, são 6 livros. Rose dos Anjos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O que o senhor acha de doação de órgãos? Eu acho que é uma atitude caridosa, né? Tanto de quem doa quanto de quem
séria, né? O astral. Que como é que fica a questão do desligamento? Porque aquele corpo ainda está vivo, né? Isso. Não, morte cerebral não está mais vivo, está ligado. Ligado, pois é. Então eu não vejo nenhum problema, e a espiritualidade não vê nenhum problema. Para nós tivemos uma entrevista com a irmã Teresa sobre isso, e ela veio com uma atitude caridosa. O que não quer dizer que quem vai receber vai aceitar, porque é muito comum a rejeição. Quando o doador é um inimigo, ele vai rejeitar. Não tem acerto, não vai aceitar o órgão, vai rejeitar. Porque quem rejeita não é a consciência, é exatamente personalidade do inconsciente. Então ele não está vendo o amigo doando, ele está vendo o inimigo afrontando ele com a doação, humilhando ele com a doação. Então ele rejeita. Por isso a dificuldade. Aí nesse caso, a pessoa está presa ainda ao corpo. Aí está vendo retirar seus órgãos. Por exemplo, no caso de acidente, isso é muito doloroso. Não, mas mesmo que ele não esteja presente. No caso de acidente por imprudência, mas como os órgãos vão ser dados, a espiritualidade sempre age em benefício da causa maior. Então, se está sendo doados os órgãos, aquela pessoa vai continuar ligada ao cadáver, porque ele vai precisar daquilo. Mas ele não vai sentir a doação, ele vai ser anestesiado para aquilo por causa da atitude caridosa que está no meio, do benefício maior que vai ser. Ele vai ser anestesiado. Normalmente as pessoas são anestesiadas nessa hora. Ele não vai participar daquilo. E ele não vai sentir falta no astral? Não. Não, porque o astral permanece, Não, né? não. É corpo físico. Não vai sentir, não. Espíritos que sentem falta de órgãos, quase sempre foi espírito que roubaram. Por exemplo, sequestra uma pessoa para vender os órgãos. Mas o lesado não vai ser quem sofreu isso, vai ficar lesado quem fez isso. Porque depois no astral ele vai sentir a falta dele, do órgão dele. Porque ele roubou do outro. Então, sempre tem a intenção. Esse Kardec sempre alertou muito a intenção, que tem um peso enorme, né? Mais alguma dúvida? Não? Não, nada? Então vamos às nossas transparências. Eu falei para vocês até agora dos corpos. Então vamos falar um pouquinho de como funciona isso. Vocês sabem que todo o impulso de vida vem da centelha divina, da mônada, né? Do espírito. Os 7 corpos são elos, são estruturas de manifestação na descida vibratória, nas dimensões vibratórias, até chegar na mais densa, que é a física, né? Então, tudo que vem de lá, esse impulso, passa por aqui para chegar aonde? Na consciência. Porque a consciência é quem vive as coisas. Então, o que a consciência faz? Trabalha, experiencia e manda de volta. Vai gravando em todos os corpos de novo. Se foi sublimado, vai então para o primeiro corpo do espírito, que é o átimo. Quem faz isso? Então o espírito gera e irradia ondas de possibilidades para o psiquismo através dos corpos sutis e os recebe de volta mais elaborados. Isso que eu acabei de explicar. A onda vem de lá e tem que voltar. O Jung, eu acho que colocou isso muito bem quando ele disse que tem que haver a consciência vai iluminar a sombra interna. Né? Então é esse encontro da parte interna do núcleo do espírito com a luz que vem de fora, a luz do conhecimento e da experiência. Porque quando se diz, o espírito está precisando de luz, nós estamos falando de acender vela ou estamos falando de conhecimento e orientação? Iluminar-se não é ascensionar, não é transcender. O pessoal falava muito do Dr. Lacerda, o Dr. Lacerda faz doutrinação e diz que o espírito está iluminado e já está resolvido. Ele nunca falou isso na vida.
Iluminar-se é esclarecer-se. Agora daí a transcender tem uma longa caminhada. Porque quando eu sei, fica mais fácil de eu agir corretamente, não é? Então me iluminei de conhecimentos, mas ainda me falta a experiência, a vivência, a prova. Então os corpos decodificam na descida esse impulso que vem do espírito, esse impulso de vida, e na subida codificam de volta. Porque lógico e claro que aquilo que chega no espírito não é a mesma sensação da carne aqui. Porque se nós analisarmos o turbilhão de percepções que nós temos do sentir, é uma coisa extremamente complexa. O espírito humano é uma coisa fantástica demais. Então, aquilo que nós experienciamos na carne é impossível de ser experienciado no corpo astral. Impossível. O que é experienciado no corpo astral é impossível de ser experienciado aqui. E assim por diante. Cada corpo vibra numa dimensão. Quem estuda o livro do Ramatias, é o Sobrinho Peregrino? Não. Deixa eu me lembrar. Ou então vamos mudar para Os Exilados da Capela. Quem já leu? Se você prestar bem atenção na descida vibratória dos espíritos que estão sendo exilados e os primeiros espíritos que reencarnaram na Terra, quem começou o trabalho na Terra foram os animais. Quando os corpos primeiros ficaram mais ou menos adequados para receber espíritos humanos, aí começou o processo de reencarnação na Terra. Mas os lemurianos eram cegos, não tinham olhos, tinham uma membrana sensível. E é uma encarnação completamente astralina. Não é uma encarnação física. Você pode ver, a primeira raça, a segunda raça, praticamente não é física. A terceira que já é física. Então, pega aquela escalada do Emmanuel, também fala no A Caminho da Luz, que é um livro espetacular. Pega o trabalho do Ramatias, pega o trabalho